Preste muita atenção no que eu vou te contar agora. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Ou talvez conheça alguém que está. Há 2 anos, eu conheci uma mulher chamada Marina. Ela tinha 42 anos e carregava nos ombros um cansaço que não era só físico, era emocional. Marina estava sempre exausta, sempre frustrada, sempre dizendo que a vida precisava mudar. Em qualquer roda de conversa, lá vinha o anúncio: esse ano vai ser diferente. Agora eu vou me priorizar. Vou cortar pessoas tóxicas. Todo mundo sabia dos planos de Marina. O problema? Eles nunca saíam do discurso. Ela falava com convicção, quase como quem tenta convencer a si mesma. Mas, na prática, continuava dizendo sim quando queria dizer não. Continuava atendendo ligações que a deixavam drenada. Continuava aceitando menos do que merecia. E deixa eu te perguntar uma coisa: você já se pegou prometendo mudanças em voz alta, mas, no fundo, repetindo os mesmos padrões? Se essa história já começou a fazer sentido para você, já aproveita e deixa seu like. Não é só pelo canal, é um gesto silencioso de comprometimento com sua própria evolução. Pequenas ações constroem grandes mudanças. Agora presta atenção no que aconteceu. Um dia, Marina simplesmente parou de anunciar. Sem discurso. Sem texto reflexivo nas redes sociais. Sem "a partir de hoje eu". Ela apenas começou a agir. E 6 meses depois, quando eu a encontrei novamente, algo estava diferente. O rosto mais leve. O olhar mais firme. A postura mais segura. Não era maquiagem, não era roupa nova, era paz. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela sorriu e disse: as mudanças mais poderosas acontecem em silêncio. Foi ali que eu entendi algo que pode mudar sua vida também. Hoje, eu quero compartilhar com você as 7 coisas que Marina removeu da vida dela, silenciosamente. Sem avisar. Sem pedir aprovação. Apenas agindo. Respira fundo. Porque talvez esteja na hora de você fazer o mesmo. Pessoas que drenam sua energia. Existe um momento na vida em que você percebe que não está cansado do trabalho, nem da rotina, nem da idade que avança. Você está cansado de pessoas. Cansado de sair de conversas se sentindo menor do que entrou. Cansado de dividir sonhos com quem sempre encontra uma forma sutil de diminuí-los. Foi exatamente aí que a história de Marina começou a mudar. Marina já não era uma jovem impulsiva. Era uma mulher madura, com responsabilidades, boletos, compromissos, uma vida construída com esforço. Como muitos aqui que têm entre 35 e 60 anos, ela não tinha tempo para dramas desnecessários. O que ela queria era paz, respeito, força para continuar evoluindo todos os dias. Mas havia algo drenando essa força. Ela tinha uma amiga de muitos anos. Daquelas presenças constantes. Sempre disponível para conversar. Sempre por perto. Mas nunca, de fato, presente para apoiar. Toda conquista de Marina vinha acompanhada de uma comparação disfarçada. Toda alegria recebia um "aproveita enquanto dura". Todo plano era seguido por um "você acha mesmo que vai dar certo?". Não era um ataque direto. Era algo mais perigoso. Pequenas doses de desânimo. Marina passava horas ao telefone. Quando desligava, sentia o corpo pesado. A mente cheia de dúvidas que não estavam ali antes. A energia drenada. E eu te faço uma pergunta sincera: depois de conversar com certas pessoas, você se sente mais forte ou mais fraco? O estoicismo ensina algo essencial sobre isso. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Só que existe um detalhe importante. Quando alguém constantemente planta interpretações negativas na sua mente, isso começa a influenciar o seu julgamento. Você pode ser forte, mas ninguém é de ferro. Marina começou a observar o padrão. Não era sobre um comentário isolado. Era a repetição. Era a frequência. Era sempre o mesmo tom sutil de dúvida, de desvalorização, de comparação.
E então veio o momento mais difícil: admitir que aquela amizade já não combinava com a pessoa que ela estava tentando se tornar. O estoicismo fala muito sobre responsabilidade pessoal. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos nos perguntar constantemente se aquilo que fazemos ou permitimos contribui para o nosso caráter. Marina entendeu que permitir aquela influência constante não contribuía. Mas aqui está o ponto mais importante. Ela não brigou. Não fez discurso. Não tentou convencer ninguém. Ela simplesmente aplicou uma das práticas mais silenciosas do estoicismo: agir com racionalidade, não com emoção explosiva. Ela começou a responder mais tarde. Passou a recusar convites que não faziam sentido. Atendeu menos ligações. Sem justificativas longas. Sem cena dramática. Sem precisamos conversar. Apenas distância estratégica. E isso exige maturidade. Porque quando você tem 20 anos, você quer explicar tudo. Quando você amadurece, você entende que nem toda explicação é necessária. Algumas decisões são internas. Sêneca escreveu que devemos escolher cuidadosamente com quem convivemos, porque nos tornamos semelhantes àqueles que nos cercam. Essa frase parece simples, mas é profunda. Se você passa tempo demais com pessoas inseguras, negativas, ressentidas, isso começa a contaminar sua visão de mundo. E aqui vai outra pergunta importante: você está escolhendo bem as pessoas que têm acesso à sua mente? Se essa reflexão já está fazendo sentido para você, talvez seja o momento de deixar um like. Não por mim, mas para que esse tipo de conteúdo alcance mais pessoas que precisam aprender a proteger a própria paz. Com o passar das semanas, Marina começou a notar algo curioso. O silêncio trouxe clareza. A ausência de críticas veladas trouxe confiança. Ela passou a agir mais, duvidar menos. A paz voltou de forma quase imperceptível. Não houve anúncio oficial. Não houve ruptura pública. Apenas uma reorganização silenciosa de prioridades. E isso é profundamente estoico. O estoicismo não ensina frieza. Ensina discernimento. Não ensina afastamento por orgulho, mas por preservação daquilo que está sob seu controle: sua energia, seu tempo, sua mente. Especialmente para quem já viveu o suficiente para saber que o tempo é um recurso limitado. Talvez você esteja nessa fase da vida em que não quer mais provar nada para ninguém. Só quer viver com dignidade, calma e respeito. Talvez já tenha percebido que não precisa de muitas pessoas ao redor, mas das pessoas certas. Marina entendeu algo libertador. Você não precisa anunciar que vai se afastar. Você só precisa se afastar. Sem ódio. Sem vingança. Sem explicações longas. Apenas maturidade. Porque no fim das contas, ser uma pessoa melhor todos os dias também significa aprender a proteger o próprio equilíbrio. E agora eu te pergunto, com total honestidade: existe alguém na sua vida hoje que está drenando sua energia em silêncio? Responder essa pergunta pode ser o início da sua própria mudança. O estoicismo não transforma sua vida da noite para o dia. Ele transforma suas decisões. E são suas decisões silenciosas que moldam o respeito que você conquista, a calma que você sente e a força que você carrega. Às vezes, crescer dói. Mas continuar pequeno dói muito mais. 2. A necessidade constante de aprovação durante anos. Marina acreditou que estava sendo prudente, cuidadosa, sensata. Antes de qualquer decisão, por menor que fosse, ela perguntava: você acha que eu deveria fazer isso? O que você faria no meu lugar? Você acha que eu estou certa? Parecia humildade. Parecia maturidade. Mas, com o tempo, ela começou a perceber que havia algo errado. Toda vez que precisava decidir, sentia um vazio. Uma insegurança que só diminuía quando alguém confirmava que ela estava no caminho certo. E, quando a opinião vinha contrária ao que ela sentia por dentro, algo curioso acontecia: ela recuava. Mesmo quando sua intuição dizia para avançar. E eu te pergunto com honestidade:
Quantas oportunidades você já deixou passar porque alguém disse que não era uma boa ideia? Quantas vezes você abafou aquela voz interna, aquela que sussurra com calma, porque precisava que alguém validasse sua escolha? Marina começou a perceber que não estava apenas buscando conselho. Ela estava terceirizando decisões. E, ao terceirizar decisões, estava terceirizando o próprio poder. O estoicismo ensina algo essencial sobre isso. Epicteto dizia que algumas coisas dependem de nós, e outras não. A decisão é sempre sua. A opinião dos outros não. Quando você entrega sua decisão para outra pessoa, você entrega justamente aquilo que está sob seu controle. E isso tem um preço silencioso. Você começa a duvidar da própria capacidade. Marina já era uma mulher adulta, com décadas de experiência, erros e acertos acumulados. Não era falta de vivência. Era hábito. Hábito de buscar aprovação antes de agir. Até que uma verdade desconfortável se impôs. Ninguém vai viver as consequências por você. Nem o amigo que opina. Nem o colega de trabalho que aconselha. Nem o parente que alerta. No fim, é você quem acorda todos os dias para lidar com os resultados. Foi então que Marina tomou uma decisão radical e silenciosa. Ela parou de pedir opinião para tudo. Não se tornou arrogante. Não passou a ignorar todos ao redor. Mas começou a diferenciar conselho de dependência. Começou a escutar mais a si mesma. Ela orava, refletia, escrevia, pensava com calma e decidia. Quando anunciava algo, já não vinha em tom de pergunta. Vinha em tom de afirmação. Eu decidi fazer assim. Percebe a diferença? Não era mais, o que você acha? Era, eu pensei, avaliei e escolhi. No começo foi assustador. A insegurança gritava. A mente dizia, e se você errar? Mas, com o tempo, ela entendeu algo que o estoicismo reforça com profundidade. Sêneca escreveu que errar faz parte da condição humana, mas permanecer paralisado pelo medo é uma escolha. Marina começou a aceitar que errar por decisão própria é mais digno do que acertar por pressão externa. Porque o erro ensina. A dependência enfraquece. Cada decisão tomada sozinha era desconfortável. Mas, a cada passo, algo crescia por dentro. Confiança. E aqui existe um ponto fundamental para quem já viveu o suficiente para saber que o tempo não volta. Maturidade não é ter todas as respostas. É assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo que a mente é soberana sobre si. Ninguém pode obrigar você a pensar de determinada forma sem o seu consentimento. O mesmo vale para decisões. Quando você decide, você se fortalece. Quando você espera validação para tudo, você se enfraquece. Se essa reflexão está mexendo com você, talvez seja o momento de deixar um like. Não por impulso, mas porque esse tipo de conteúdo precisa alcançar pessoas que ainda acreditam que maturidade é agradar a todos. Com o passar dos meses, Marina percebeu algo libertador. As pessoas começaram a respeitá-la mais. Curioso, não é? Quando ela perguntava demais, recebia conselhos demais. Quando passou a afirmar suas decisões, passou a receber respeito. Porque segurança é percebida. E eu deixo mais uma pergunta para você refletir e, se quiser, comentar. Você toma decisões ou espera que alguém as tome por você? Confiança não nasce pronta. Ela não cai do céu. Não aparece depois de um vídeo motivacional. Ela se constrói no desconforto. Ela nasce quando você decide mesmo com medo. Quando assume o risco. Quando entende que a responsabilidade é sua. O estoicismo não promete ausência de erro. Promete força interior para lidar com qualquer consequência. E, no fim das contas, viver com dignidade é isso. Assumir o próprio caminho, aceitar os próprios erros e caminhar com a cabeça erguida. Porque poder não é controlar o mundo. É governar a si mesmo. 3. O hábito de se justificar demais durante muito tempo. Cada vez que Marina recusava um convite,
O que vinha depois era quase um relatório completo da própria vida. Se alguém a chamava para um jantar e ela não queria ir, ela explicava o cansaço da semana, o compromisso do dia seguinte, o orçamento apertado, o trânsito, o horário. Se recusava um favor, vinha uma justificativa detalhada, quase como se estivesse diante de um tribunal invisível. Ela acreditava que precisava provar que tinha bons motivos. No fundo, o que ela buscava não era compreensão. Era permissão. Permissão para descansar. Permissão para priorizar a si mesma. Permissão para escolher diferente. E talvez você já tenha feito isso também. Quantas vezes você disse não, mas passou 5 minutos tentando suavizar o impacto? Quantas vezes explicou tanto que, no fim, acabou convencido a voltar atrás? Marina começou a perceber um padrão perigoso. Quanto mais ela explicava, mais espaço abria para debate. Mas você pode ir só um pouco. Ah, não é tão cansativo assim. Você sempre foi tão presente, por que agora não? A explicação virava negociação. A negociação virava pressão. Até que ela teve um choque de clareza. Uma dessas percepções que mudam a postura diante da vida. Não é uma frase completa. Simples. Direta. Madura. O estoicismo sempre ensinou sobre limites internos. Epicteto dizia que devemos nos preocupar apenas com aquilo que está sob nosso controle. A decisão de aceitar ou recusar algo está sob seu controle. A reação do outro, não. Quando Marina finalmente entendeu isso, algo mudou na forma como ela se posicionava. Em vez de longos discursos, ela passou a dizer: não vou poder. Decidi diferente. Não me sinto confortável. Sem agressividade. Sem justificativa detalhada. Sem pedido de desculpa por existir. No começo, foi desconfortável. O silêncio do outro lado. Parecia pesado. A mente gritava: você precisa explicar melhor. Mas ela resistiu. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a entender que aquele limite era real. Sêneca escreveu que quem não sabe dizer não aos outros acaba dizendo não a si mesmo. Essa frase é dura, mas verdadeira. Cada sim forçado era um pequeno não ao descanso dela, à paz dela, à própria prioridade. Especialmente para quem já tem décadas de responsabilidades nas costas, aprender a preservar energia não é luxo. É necessidade. Você já trabalhou demais. Já assumiu compromissos demais. Já carregou responsabilidades demais. Será que ainda precisa carregar a expectativa de todo mundo também? Limite saudável não é grosseria. É amor próprio em prática. E existe algo curioso nisso. Quando você se explica demais, passa a impressão de dúvida. Quando você fala com clareza e calma, transmite segurança. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a firmeza tranquila é uma forma de força. Não é preciso elevar o tom. Não é preciso atacar. Basta sustentar a própria decisão. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, talvez seja o momento de deixar um like. Porque aprender a estabelecer limites depois de anos agradando todo mundo é um passo enorme na direção de uma vida mais equilibrada. Com o tempo, Marina percebeu algo libertador. As pessoas se ajustam ao nível de limite que você estabelece. Se você sempre explica demais, elas sempre questionam. Se você responde com firmeza e serenidade, elas respeitam. Claro, nem todos vão gostar. Mas o estoicismo nunca prometeu agradar a todos. Prometeu integridade. E agora eu quero ouvir você. Você tem dificuldade em dizer não sem justificar demais? Responder isso com honestidade pode revelar mais sobre sua relação consigo mesmo do que você imagina. Porque, no fim das contas, respeito começa dentro. E toda vez que você sustenta um não consciente, você está dizendo um sim para a própria dignidade. 4. Comparações destrutivas às redes sociais entraram na vida de Marina de forma silenciosa. No começo, eram apenas distração. Alguns minutos antes de dormir. Um intervalo rápido no meio da tarde. Nada demais.
Mas, pouco a pouco, aquilo começou a influenciar algo mais profundo. Corpos perfeitos, casas impecáveis, viagens internacionais, conquistas diárias anunciadas como troféus. Enquanto isso, a realidade dela era feita de contas para pagar, responsabilidades, dias comuns, cansaço acumulado. E sem perceber, Marina começou a comparar seus bastidores com o palco editado dos outros. E, nessa comparação, ela sempre saía perdendo. Talvez você já tenha sentido isso também. Você abre o celular por alguns minutos e fecha com uma sensação estranha. Como se estivesse atrasado. Como se todos estivessem vivendo algo extraordinário, menos você. O estoicismo fala muito sobre percepção. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. A foto não é o problema. O problema é a interpretação que criamos ao olhar para ela. Marina começou a perceber que o problema não estava nas outras pessoas. Estava no hábito automático de comparação. Ela olhava para uma viagem e pensava que estava parada na vida. Via uma conquista profissional e questionava sua própria trajetória. Observava um corpo jovem e sentia o peso do tempo. Só que havia um detalhe invisível. Ela estava comparando recortes editados com uma vida real, cheia de nuances. Foi então que tomou uma decisão simples, mas poderosa. Fez uma limpeza silenciosa. Sem anúncio. Sem indireta. Sem ressentimento. Apenas clicou em deixar de seguir. Contas que despertavam inveja. Perfis que provocavam sensação de inferioridade. Conteúdos que alimentavam comparação constante. Ela não precisava odiar ninguém. Só precisava proteger a própria mente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Marina começou a entender que, se alimentasse a mente com comparação, colheria insegurança. Se alimentasse com gratidão e foco, colheria paz. Mas a mudança não parou no botão de deixar de seguir. Ela começou a reformular pensamentos. Em vez de ela é melhor que eu, passou a dizer internamente, ela tem a jornada dela. Eu tenho a minha. Pode parecer simples, mas repetir isso, dia após dia, muda a estrutura mental. Comparação constante é uma forma de desvalorizar a própria história. E aqui eu te faço uma pergunta importante. Você está honrando o caminho que percorreu até aqui? Você que trabalhou décadas, que enfrentou perdas, desafios, responsabilidades. Você que construiu o que tem com esforço real. Será justo medir sua vida com a régua de alguém que vive uma realidade completamente diferente? Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Grande parte da angústia que Marina sentia não vinha da vida dela, mas da narrativa criada ao observar a vida dos outros. E existe algo que quase ninguém fala. A comparação constante rouba a paz de quem já deveria estar focado em construir tranquilidade. Se essa reflexão está abrindo seus olhos, considere deixar um like agora. Porque muita gente ainda está presa nesse ciclo silencioso de comparação e precisa ouvir isso. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Ao parar de se comparar, Marina começou a enxergar valor no que antes ignorava. A casa simples virou conquista. O corpo real virou história vivida. Os dias comuns viraram estabilidade. Ela percebeu que não estava atrasada. Estava no próprio tempo. E agora eu quero te perguntar com sinceridade: você está competindo com pessoas que vivem realidades completamente diferentes da sua? Isso é injusto com você. O estoicismo não ensina a ignorar o mundo. Ensina a filtrar o que entra na sua mente. Nem tudo merece sua atenção. Nem tudo merece sua comparação. Porque no fim das contas, a única comparação justa é entre quem você era ontem e quem está se tornando hoje. E essa é a única competição que realmente fortalece. 5. O apego ao passado. Durante muito tempo, Marina carregou um peso invisível. Não era uma dívida financeira. Não era um problema atual. Eram memórias.
Conversas de anos atrás que ela repetia mentalmente antes de dormir. Decisões tomadas quando era mais jovem, menos experiente, mais insegura. Frases que disse no impulso. Oportunidades que perdeu por medo. Relacionamentos que não deram certo. Era como se estivesse constantemente voltando ao passado para se julgar. Você já fez isso? Revisitar uma cena antiga e pensar: como eu pude agir assim? Ou então, se eu tivesse feito diferente, minha vida hoje seria outra. Marina revivia esses momentos como se ainda estivesse presa neles. Como se aquela versão antiga ainda fosse a versão atual. Até que uma percepção simples e poderosa a atingiu. Você não pode avançar olhando o tempo todo pelo retrovisor. Estoicismo sempre tratou o tempo com muita clareza. Sêneca escreveu que grande parte do sofrimento humano vem de viver preso ao passado ou ansioso pelo futuro, esquecendo que só o presente está sob nosso controle. Marina começou a entender que estava exigindo da sua versão antiga a maturidade que só veio com os anos. Ela queria que a mulher de 25 tivesse a lucidez da mulher de 45. Queria que a jovem insegura tivesse a firmeza que só nasceu depois de muitas quedas. Isso não é justo. Nem com você. Nem com ninguém. Então ela fez algo que nunca tinha feito antes. Pegou papel e caneta e escreveu uma carta para o eu do passado. Não foi uma carta de acusação. Foi uma carta de compreensão. Ela escreveu sobre o medo que sentia naquela época. Sobre a pressão. Sobre a falta de experiência. Reconheceu que fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. E, pela primeira vez, não se tratou como inimiga. O estoicismo fala muito sobre responsabilidade, mas também sobre compaixão racional. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que errar faz parte da natureza humana. O importante não é negar o erro, mas aprender com ele. Marina decidiu que não precisava continuar se punindo para provar que havia aprendido. Depois de escrever, ela fez algo simbólico. Queimou a carta. Não contou para ninguém. Não postou foto. Não transformou em conteúdo. Não fez ritual público. Foi um ato íntimo. E isso é importante. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser exibido. Mas algumas decisões precisam acontecer no silêncio. Algumas curas só fazem sentido quando ninguém está assistindo. Ao ver o papel se transformar em cinzas, ela sentiu algo que não sentia havia muito tempo: leveza. Percebeu que estava carregando um julgamento que já não fazia sentido. A vida tinha seguido. Ela tinha evoluído. Mas a culpa permanecia, como se fosse necessária para manter a lição viva. Só que não é assim que funciona. Você precisa entender uma coisa essencial: perdoar não é dizer que foi justo. Não é fingir que não doeu. Não é apagar as consequências. Perdoar é decidir que você merece paz. E eu te pergunto com sinceridade: você ainda está se punindo por algo que já passou? Se essa mensagem está tocando em um ponto sensível, talvez seja o momento de deixar um like. Não por impulso, mas como um compromisso silencioso de começar a tratar a si mesmo com mais maturidade e menos crueldade. O estoicismo ensina que o passado está fora do nosso controle. E insistir em controlá-lo através da culpa é lutar contra algo que já terminou. Você não é mais aquela versão. Você não pensa mais como pensava. Você não sabe menos como sabia antes. Então por que continuar se condenando? Especialmente para quem já viveu o suficiente para entender que o tempo é limitado. Ficar preso a erros antigos é desperdiçar o presente. Marina entendeu que crescer também significa soltar. Soltar a culpa. Soltar a vergonha. Soltar a necessidade de ter sido perfeito. Porque maturidade não é nunca ter errado. É aprender, ajustar e seguir. E, às vezes, o maior ato de força não é enfrentar o mundo. É fazer as pazes consigo mesmo, em silêncio, e finalmente permitir-se avançar. 6. O perfeccionismo paralisante. Marina tinha sonhos antigos. Não eram fantasias passageiras. Eram ideias que voltavam sempre, como uma voz persistente dizendo:
Ainda dá tempo. Um projeto que ela queria começar. Um curso que desejava fazer. Uma mudança profissional que pensava há anos. Talvez até um novo estilo de vida, mais alinhado com quem ela se tornou. Mas havia sempre uma condição. Quando eu estiver mais preparada. Quando as contas estiverem mais organizadas. Quando eu tiver mais segurança. Quando for o momento perfeito. O problema é que esse momento nunca chegava. Perfeição é uma promessa que a mente cria para adiar decisões. E enquanto Marina esperava as condições ideais, via algo que a incomodava profundamente. Pessoas menos preparadas, menos experientes, mas mais corajosas, simplesmente iam lá e faziam. Erravam, ajustavam, tentavam de novo e avançavam. Isso mexeu com ela. O estoicismo ensina que não controlamos todas as circunstâncias, mas controlamos nossa ação diante delas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que não devemos agir como se tivéssemos 10.000 anos pela frente. O tempo é agora. Sempre agora. Marina percebeu que estava esperando uma sensação que talvez nunca viesse, a certeza absoluta. Mas certeza absoluta não existe. O que existe é decisão. Então ela fez algo diferente do que vinha fazendo há anos. Começou antes de estar pronta. Imperfeita. Insegura. Com medo. O primeiro passo foi pequeno. Quase tímido. Mas foi real. E algo surpreendente aconteceu. Ação gera clareza. Enquanto planejava, tudo parecia confuso. Havia 1000 variáveis, 1000 cenários, 1000 riscos imaginários. Mas quando começou a agir, a realidade ficou mais objetiva. Problemas concretos são mais fáceis de resolver do que medos imaginários. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Marina viveu isso na prática. O medo de começar era maior do que os desafios reais do caminho. Movimento gera aprendizado. Cada erro trouxe informação. Cada tentativa trouxe ajuste. Cada passo, mesmo pequeno, trouxe experiência. E experiência constrói confiança, não o contrário. Ela entendeu algo que mudou sua postura. Confiança não vem antes da ação. Vem depois. Planejar infinitamente é confortável. Dá a sensação de produtividade sem o risco da exposição. Você pesquisa, organiza, analisa, projeta. Mas não se expõe ao julgamento, nem ao fracasso. Agir é transformador. Porque agir coloca você no jogo. E para quem já passou dos 35, 40, 50 anos, existe uma pergunta que pesa mais do que o medo. Quanto tempo ainda vou adiar algo que sei que quero fazer? O estoicismo não ensina a imprudência. Ensina a coragem racional. Epicteto lembrava que não é o desafio que nos define, mas a resposta que damos a ele. Marina percebeu que o maior risco não era falhar. Era chegar ao fim da vida com a sensação de que poderia ter tentado. Se essa reflexão está despertando algo em você, talvez seja o momento de deixar um like. Não por empolgação, mas como um compromisso silencioso com a própria evolução. E agora eu te faço uma pergunta direta. Você está adiando o que por medo de não fazer perfeitamente? Um projeto? Uma mudança? Uma conversa necessária? Um sonho antigo que ainda insiste em existir? A perfeição paralisa. A ação educa. Marina descobriu que começar imperfeita era infinitamente melhor do que permanecer estagnada esperando condições ideais. Porque no fim das contas, não é a preparação que transforma sua vida. É o movimento. E movimento começa com uma decisão simples: fazer, mesmo com medo. 7. O medo do julgamento. Talvez esse tenha sido o medo mais silencioso de todos. E, ao mesmo tempo, o mais cruel. Marina não dizia em voz alta, mas vivia prisioneira de um pensamento constante. O que vão falar? Como vão me ver? E se me julgarem? Cada decisão passava por esse filtro invisível. Antes de agir, ela imaginava olhares. Antes de falar, antecipava críticas. Antes de escolher, projetava possíveis comentários.
Era um tribunal imaginário funcionando 24 horas por dia. E o mais perigoso é que isso parecia normal. Muitas pessoas passam a vida inteira moldando comportamentos para evitar julgamento, especialmente quando já carregam uma história, uma reputação, uma imagem construída ao longo de décadas. Depois dos 40, dos 50, parece que qualquer mudança chama atenção demais. Mas um dia Marina percebeu algo libertador. A maioria das pessoas está ocupada demais pensando nelas mesmas. Enquanto ela se preocupava com o que poderiam dizer, os outros estavam preocupados com suas próprias inseguranças, seus próprios problemas, suas próprias contas, suas próprias frustrações. E a outra verdade é ainda mais dura. As pessoas que vivem julgando constantemente, raramente estão vivendo algo relevante. Marco Aurélio escreveu que não devemos desperdiçar tempo imaginando o que os outros pensam de nós. Se estamos agindo com integridade, isso basta. O restante não está sob nosso controle. Marina começou a entender que estava entregando seu poder a opiniões que talvez nunca viessem. E, mesmo que viessem, não pagariam suas contas, não viveriam sua vida, não carregariam suas responsabilidades. Então ela decidiu começar pequeno. Pequenos atos de coragem. Usou a roupa que queria, mesmo que fosse diferente do que costumava usar. Expressou opiniões que antes escondia para evitar debate. Tomou decisões que faziam sentido para ela, não para agradar expectativas. Sem anúncio. Sem defesa prévia. Sem justificativa longa. Sem pedir permissão. No início, o coração acelerava. A mente criava cenários de rejeição. Mas algo curioso aconteceu. O mundo não acabou. Ninguém fez um escândalo. Ninguém parou a vida para criticá-la. Ninguém estava tão atento quanto ela imaginava. E mesmo quando alguém demonstrava estranheza, ela percebeu que sobrevivia àquilo. O desconforto não a destruía. Epicteto ensinava que não é o julgamento externo que nos atinge, mas a importância que damos a ele. Quando Marina começou a diminuir essa importância, o peso diminuiu junto. Existe uma liberdade enorme em aceitar que você não controla a opinião alheia. E aqui eu te faço uma pergunta sincera: quanto da sua vida hoje está sendo moldada pelo medo do que os outros podem pensar? Se essa reflexão está tocando em algo profundo, talvez seja o momento de deixar um like. Não por vaidade, mas como um marco de que você está pronto para viver com mais autenticidade. Com o tempo, Marina percebeu algo ainda mais transformador. Ao agir com mais verdade, ela começou a se sentir viva. Não era rebeldia. Não era imprudência. Era alinhamento. Ela parou de atuar para a plateia imaginária e começou a agir de acordo com seus valores. E isso trouxe algo que nenhuma aprovação externa conseguia oferecer: paz interna. O estoicismo nunca prometeu aplausos. Prometeu coerência. E viver com coerência, especialmente depois de anos tentando corresponder às expectativas dos outros, é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter. Porque no fim das contas, as pessoas sempre vão falar alguma coisa. A questão é: você vai continuar vivendo para evitar comentários, ou vai começar a viver para respeitar a si mesmo? Transforme sua mente. Fortaleça sua disciplina. Eleve sua vida ao máximo. Tudo começa com um passo, e ele está logo abaixo no primeiro link da descrição. Ao clicar, você terá acesso ao Manual do Estoicismo Premium, com mais de 20 módulos completos. Técnicas para controlar emoções, ansiedade e raiva. Estratégias para lidar com términos, frustrações e pressão diária. Métodos estoicos para fortalecer sua mente, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais sábias. Tudo isso e ainda acesso vitalício para evoluir no seu ritmo. Um guia prático para criar a versão mais forte e inabalável de si mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua evolução hoje mesmo. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Qual dessas 7 coisas está mais te prendendo hoje? Não tenta mudar tudo de uma vez. Isso só gera ansiedade. Escolhe uma. Só uma.
E começa em silêncio, sem anunciar, sem postar, sem pedir aprovação. Só faz. A verdadeira transformação não precisa de plateia. Ela precisa de decisão. Se você está realmente comprometido com essa mudança, comenta aqui embaixo. Eu construo meu caminho com disciplina. Essa frase não é para mim. É um compromisso seu com você mesmo. E se esse vídeo fez sentido, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a pessoa está cansada, desanimada, presa em padrões antigos, e só precisa de um empurrão silencioso para começar diferente. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele vai aprofundar exatamente o ponto que você mais precisa trabalhar agora. Não é coincidência. É continuidade da sua evolução. Lembre-se, as mudanças mais poderosas são silenciosas. Elas não fazem barulho para impressionar ninguém. Elas criam raiz. E eu encerro com uma frase que resume o estoicismo e serve como guia para qualquer fase da vida, de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Cuide da sua mente. Fortaleça suas decisões. Viva com coragem. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada.